Quando a gente define um tom de voz de uma marca, isso inclui a maneira como as pessoas falam? Se você chegou aqui agora, esse é o programa da Brandster, no qual a gente responde as dúvidas e perguntas dos nossos alunos. Mas essa pergunta foi uma questão que chegou justamente no perfil da Cibele, que é especialista em identidade verbal para marcas pessoais, de uma profissional que trouxe uma dúvida que a gente vê como bastante pertinente, que é a Laís do Juiz de Fora. Como a forma de conversar e o tom de voz pode fortalecer a marca pessoal e converter em vendas? E aí seria legal você falar um pouquinho de como você interpretou essa pergunta que levou à provocação desse episódio. Vou contar como aconteceu então. Na verdade, eu abri uma caixinha lá, né? Falei, eu estou indo para São Paulo e vou conversar com o Guilherme lá na Brandster. A gente vai gravar alguns vídeos. Deixa aqui sua dúvida, seu comentário, o que você quer saber sobre identidade verbal para marcas pessoais. Aí ela respondeu, a Laís respondeu assim, fala sobre tom de voz. Eu falei, tá, né, eu fui lá no direct perguntar mais especificamente para ela, o que você quer saber sobre tom de voz? E na minha cabeça eu tava já entendendo, interpretando o tom de voz figurado, né, que a gente usa para falar de como as marcas elas levam para os canais onde elas se expressam aquelas características de estilo, de redação, de gramática da marca, enfim, né? Mas é um tom figurado. No branding a gente entende isso. É um manual de redação. É um manual de redação. Serve para o que uma pessoa vai falar, mas principalmente serve para a escrita, como as marcas se comunicam por escrito. E aí eu entendi na explicação dela, quando ela diz, né, como a forma de conversar e o tom de voz pode fortalecer a marca pessoal e converter em vendas. Aí eu entendi que ela tá falando de tom de voz mesmo. Do tom da voz. Do tom da voz. Isso me despertou uma coisa, Guilherme. A princípio eu falei, olha, eu acho que ela confundiu. Ela interpretou tom de voz de um jeito, sendo que tom de voz do que eu falo é outro, né? Esse que eu acabei de explicar. Mas aí fiquei pensando que realmente eu acho pertinente, porque no caso das marcas pessoais, o tom de voz mesmo, o jeito, a oratória, a forma como a pessoa fala, também tem a ver. Se mistura com o indivíduo, né? Se mistura com o indivíduo, é o indivíduo, né? Então, esse tom de voz, especificamente nas conversas, nas falas, eles, dependendo do objetivo da pessoa, no caso dela é como vender mais, então precisa ser considerado. Eu achei bacana. Eu não sei se eu vou saber responder, Laís, esta sua pergunta especificamente. Como converter em vendas é mais delicado. Como converter em vendas, isso é mais delicado. Demanda você consultar um profissional, talvez de oratório, ou um profissional que vai te ensinar persuasão através da fala, né? Isso a gente encontra em cursos de oratório, em cursos de comunicação persuasiva, mas eu achei pertinente e com certeza você trabalhar o tom de voz no sentido figurado, que é qual é o meu jeito de me expressar, quais são as minhas características únicas e que num discurso de vendas eu trago esses elementos, são essas qualidades no teu tom de voz no sentido figurado, isso também vai te ajudar, pelo menos vai te dar muita clareza de como você se expressar com autenticidade, deve se expressar com autenticidade, com verdade, mantendo a tua voz da marca, que aí é uma conversa aí para outro vídeo, né? Essa pergunta já apareceu em alguns clientes nossos, quando eles viram ali no cardápio de serviços que a gente desenvolve o tom de voz da marca, achando realmente que a gente ia definir uma maneira, por exemplo, como os vendedores devem falar. E aí acaba sendo um pouco delicado quando a gente fala de um universo de uma marca, não de uma marca pessoal, mas de uma marca corporativa, onde você vai ter um número muito grande de interlocutores, ou conversando no dia a dia com o cliente, ou trocando e-mail. Então, quando a gente vai para o corporativo, a gente tenta limitar algumas características que melhoram essa comunicação, mas não restringe. Então, por exemplo, e-mail não começa com prezado cliente, a não ser que você queira ser uma empresa extremamente formal, mas não quer dizer que você vai falar, e aí manda o BLZ, né? Se bem que, claro, uma marca que tem uma desenvoltura até pode ter um aí manda o BLZ. Você já ouviu o fio? Fio? Fio, tipo filho. Fio. Mas aí, justamente uma marca que permita justamente isso. Então a gente vai falar de cabeçalho, de rodapé, do como se referir a nós dessa empresa, tipo, nós da Brandster, ou a gente aqui na Brandster, ou a Brandster, ou eu, ou nós. Então, na questão de pessoa, tempo, modo,
obviamente sim, por uma redação de um e-mail mais formal. O que poderia entrar mais no tom de voz da fala, eu imagino que é mais um trabalho da imagem pessoal, levando para a questão da etiqueta, do tom, oratória e realmente técnicas de atendimento. Mas é bacana ver que a gente tem um espaço ali de interface, de sobreposição, que tem uma lacuna que ainda não é muito bem definida, né? Tem essa lacuna. O que eu posso dizer, até voltando um pouquinho para a pergunta da Laís, eu quis te deixar na mão, mas eu vou responder algumas coisinhas aí, Laís. É porque como eu sou jornalista, eu trabalhei essa parte de oratória, fiz fono aí Você tem essa experiência. Vários anos. Uma coisa, talvez seja a tua preocupação, uma coisa que é fato é que as mulheres têm a tendência de agudizar a voz, falar fino, sabe? Falar assim meigo, para parecer simpática. Mas isso não passa autoridade. Isso é demonstrado, assim, é uma coisa que as TVs, né, eu trabalhei em emissora de TV, é muito trabalhado nos consultórios de fono aí, eles pagam fono pra gente, pra repórter, pra apresentador, justamente pra gente encontrar o grave da nossa voz. Todo mundo tem todas as tonalidades na voz. Então não é pra você falar grave como um homem, não tem nada a ver, cada um tem a sua voz. Agora eu tô falando de voz física agora, tá? Cada um tem a sua voz, suas características naturais. Mas você, no processo, ganha confiança, começa a saber verbalizar melhor, num tom de voz que passa essa credibilidade e é trazer para a tua expressão o tom grave da voz. Isso é fato, isso é questão de percepção. As pessoas percebem o outro como mais ou menos autoridade, se a voz é mais ou menos grave, isso acontece mesmo. Então, a única coisa que eu te digo num discurso de vendas, quando você quer se colocar numa posição em que eu vou fechar essa negociação, seja incisiva. Tem alguns exercícios específicos que aí uma fono vai te ajudar para achar o tom grave da tua voz e você manter nele ali com bastante confiança. Olha só, veio até com dica a mais essa resposta. E se você tem alguma pergunta, alguma questão sobre qualquer tema do mundo do branding, das marcas, da identidade verbal, coloca nos comentários, mas não esquece de dar aquela dedada no like e compartilhar esse conteúdo com quem também vai poder tirar proveito de tudo aquilo que a gente trouxe aqui.